Números capítulo 22, versículo de número 1. Acompanhe comigo a leitura dessa história. Os israelitas partiram e acamparam nas campinas de Moabe, para além do Jordão, perto de Jericó. Balaque, filho de Zippor, viu tudo o que Israel tinha feito aos amorreus, e Moabe teve muito medo do povo, porque era muita gente. Moabe teve pavor dos israelitas. Então os moabitas disseram aos líderes de Midian: essa multidão devorará tudo o que há ao nosso redor, como o boi devora o capim do pasto. Balaque, fala comigo, Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, naquela época, enviou mensageiros para chamar Balaão, fala comigo, Balaão, filho de Beor, que estava em Petor, perto do Eufrates, em sua terra natal. A mensagem de Balaque dizia: um povo que saiu do Egito, cobre a face da terra e se estabeleceu perto de mim. Vem agora lançar uma maldição contra ele, pois é forte demais para mim. Talvez então eu tenha condição de derrotá-lo e de expulsá-lo da terra. Pois sei que aquele que você abençoa é também abençoado, e aquele que você amaldiçoa é também amaldiçoado. Eu quero rapidamente te incentivar, e não é incentivo só na boca, mas se você puder, já pega o seu bloco de notas, anote aquilo que nós vamos conversar hoje. Eu quero meditar em cima de uma mensagem chamada Caminhos Alinhados. Será que você pode dizer isso bem forte, uma vez só? Caminhos alinhados. Não, vamos lá. 1, 2, 3 e? Ótimo. Antes de nós entrarmos na mensagem, deixa eu trazer um pouquinho de contexto daquilo que nós acabamos de ler. Aqui narra a história de um homem chamado Balaão. Mas antes de Balaão entrar em cena, é importante destacar o que está acontecendo aqui em Números 22. Números 22 está acontecendo exatamente a conquista. Preste atenção, isso aqui é muito importante para nós fundamentarmos o que nós vamos falar hoje. É o momento da conquista do povo de Israel, daquilo que você sabe como terra prometida. O povo sai do Egito, eram escravos, eles são libertos, passam por todas aquelas experiências que você já sabe, o mar, a água, o maná, e eles estão em direção à terra prometida, mas infelizmente, pela incapacidade desse povo de se manter fiel ao Senhor, eles ficam rodando durante 40 anos, quantos anos? 40 anos eles ficam rodando no deserto. E se você olhar, eu te incentivo a fazer isso, dá uma olhada geograficamente em como esse povo ficou andando. Literalmente eles ficaram rodando, ficaram dando volta. E durante 40 anos, eles não conseguem chegar até a terra prometida. Depois de 40 anos, eles se estabelecem em uma cidade dos Moabitas, que é o que nós acabamos de ler, Moabe. Na hora que eles chegam na terra dos Moabitas, o rei da época se chamava Balaque. Então grave isso daqui. Balaque, rei dos Moabitas na época, ele observa o povo, a nação de Israel, entrando na sua terra, e ele fica desesperado. Por quê? 2 razões. Primeiro, a razão do porquê ele fica desesperado é porque o povo de Israel tinha acabado de vencer as 2 maiores potências militares da época. Então imagina um povo que está vindo numa ordem de vitória, acabou de derrotar gigantes e um exército violento. Israel, nessa vitória, chega e se estabelece o acampamento na terra dos Moabitas. O que ele não sabia era que na verdade Israel não queria conquistar a terra de Moabe, eles não queriam os Moabitas, então não tinha tanta guerra por isso. Mas Balaque, por não ter a revelação completa, ele se intimida com aquilo, e ele fica desesperado, falando: nós estamos mortos agora, como é que nós vamos lidar com esse povo? Militarmente, de forma humana, é impossível nós vencermos. Então Balaque, ele apela para algo espiritual, e preste atenção nessa afirmação, porque esse espiritual é um pouco estranho, mas apela para um pedido espiritual. E olha o que ele faz, na hora do desespero, ele manda uma comitiva chegar até um homem chamado
Fala comigo, Balaão. Fala mais uma vez para você gravar, fala Balaão. Balaque manda uma comitiva chegar até Balaão, dizendo o seguinte: Balaão, nós queremos te pagar para você amaldiçoar o povo de Israel. Agora preste atenção, porque Balaão não era um israelita. Então na hora que ele recebe aquilo, ele fala: você precisa entender, tudo que eu carrego de dom, de habilidade, vem do Senhor, não tem como eu fazer algo por minha própria força. Agora, quem era Balaão? Então vamos trazer um pouquinho de contexto. Quem era Balaão? Balaão, primeiro, era um profeta da época, extremamente conhecido, não era qualquer um. Tanto que o nome de Balaão percorria as nações. Então, se tem uma coisa que nós podemos afirmar sobre Balaão, é que a unção ou o dom que Balaão carregava era genuíno, não era mentiroso, não era falcatrua, porque tudo aquilo que Balaão falava acontecia. Então se ele lançava uma bênção, o povo era abençoado, se ele lançava uma maldição, o povo era amaldiçoado. Quantos aqui gostariam de carregar um pouquinho desse dom, de tudo que você falar acontecer? Você gostaria disso? Imagina isso, era o dom dele, e era tão violento que as pessoas buscavam Balaão para quê? Por favor, fale algo bom a meu respeito. Naquele momento, Balaque busca Balaão, só tinha um problema nessa história: o dom era genuíno, Balaão de fato escutava a voz de Deus, Balaão falava com Deus, tudo isso era verdade, tudo isso acontecia. Só tinha um problema na vida desse homem chamado Balaão: ele era usado pelo Senhor, mas ele não tinha aliança com o Senhor. Ele tinha o dom e a unção que o Senhor pode depositar, mas ele não tinha um relacionamento íntimo com o Senhor. Não tem a ver com aquilo que eu vou falar hoje, mas só um contexto que é importante você gravar. Aqui nós vemos que é possível você carregar uma unção do Senhor e não ter aliança com o Senhor. É possível você ser usado pelo Senhor sem ter um compromisso genuíno com o Senhor. Fala comigo, misericórdia. Eu não quero isso, mas é possível. Ele era esse homem, ele carregava as bênçãos e a promessa do Senhor, mas ele não era um aliançado com o Senhor. Agora, um grande problema gerado por isso, era que Balaão, ele tinha um defeito, e o defeito dele era que ele tinha uma ganância no coração. Ele não era movido pelos caminhos do Senhor, mas ele era movido pela ganância do seu coração. De tal forma que você vai observar na história, que quando Balaque vem, Deus vai dizer não para ele, mas ele ainda fica buscando a aprovação do Senhor, para tentar sustentar tudo aquilo que Balaque poderia dar para ele. Ele tinha uma ganância no coração que não cabia dentro dele, e esse desvirtuar do coração de Balaão, fez com que o caminho dele fosse desalinhado. Ele tinha algo do Senhor, ele tinha o dom do Senhor, ele tinha a promessa do Senhor, mas o caminho foi desalinhado por conta do coração dele. Quer ver só uma coisa? Levanta a mão só se você realmente conhece. Quantos aqui conhecem pessoas que têm promessas, que carregam uma unção, que têm dons, talentos e habilidades, mas hoje estão fora do caminho do Senhor? Você conhece isso? Você já viu esse tipo de coisa acontecer? Pessoas que você olharia assim e você falaria: cara, isso aqui é o próximo Neymar espiritual, isso aqui é o gênio, isso aqui é o profeta, é o próximo rei Salomão dessa época. Só que nós estamos vendo que só o talento nos sustenta. Infelizmente só a unção nos sustenta. E o que nós precisamos portar nas nossas vidas é um alinhamento nos caminhos e trilhar 100% daquilo que o Senhor tem preparado para nós. Até o final da nossa vida, o nosso desafio é: Senhor, eu estou sendo fiel ao caminho que o Senhor depositou sobre a minha vida. Eu não quero desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Mas infelizmente, se nós não tomarmos cuidado, ao longo da nossa trajetória, nós podemos sair da rota, sem que a gente dê conta. E é isso que o Senhor não quer, e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Está claro isso daqui? Então vira para a pessoa que está do seu lado aí e diga assim: hoje é um alinhamento do seu caminho. Dito tudo isso, pula agora comigo para Números 22, 15. Números 22, 15. Nós vamos continuar lendo a história. Então, como eu disse, nos primeiros versículos,
mostra o medo, o temor de Balaque, e então Balaque manda buscar Balaão. Só antes de ler aqui o versículo 15, aqui no versículo 15, por 2 vezes, Balaque já tinha enviado uma comitiva, chegado até Balaão e falando: Balaão, venha amaldiçoar o povo de Israel. Quando Balaão busca o Senhor: Senhor, eu devo amaldiçoar o povo de Israel? Por 2 vezes, Deus vira para Balaão e fala: não vá. Você não pode ir. Qual a lógica de você contratar um profeta para amaldiçoar o povo do próprio Deus? E Deus vira e fala: não vai. É simples. Uma vez, mas ele não desiste. Eles aumentam a comitiva, eles aumentam a proposta: nós vamos te dar mais dinheiro, mais poder, mais status. E ele fica tentado: não, então fica aqui que eu vou buscar mais uma resposta do Senhor. Eu não sei você, mas tem pessoas que elas ficam buscando resposta atrás de resposta de algo que Deus já falou não. Não, mas deixa eu ver se Deus muda. E aí ele vai e tenta convencer o Senhor 2ª vez, e isso acontece, diga comigo, não. Agora a 3ª vez está no versículo de número 15. Leia comigo. Diante disso, Balaque enviou outros líderes, mais numerosos, mais importantes que os primeiros. Eles chegaram a Balaão e disseram: assim diz Balaque, filho de Zippor, não deixes de vir a mim. Eu te recompensarei generosamente e farei tudo o que você me pedir. Venha, amaldiçoe esse povo para mim. Balaão respondeu aos servos de Balaque: ainda que Balaque me desse o seu palácio cheio de prata, de ouro, eu não poderia fazer coisa alguma, grande ou pequena, que vá além da ordem do Senhor, o meu Deus. Agora fiquem vocês também aqui essa noite, para que eu saiba o que mais o Senhor me dirá. Mas 2 vezes Deus já tinha falado não, e ele insiste: fica aqui mais um pouquinho, deixa eu ver se Deus tem mais alguma coisa. Naquela noite, Deus veio falar com Balaão e disse: se os homens vierem chamá-lo, vá com eles, mas faça apenas o que eu lhe disser. Na manhã seguinte, Balaão levantou-se, selou sua jumenta e partiu com os príncipes de Moabe. Mas Deus acendeu-se em ira porque ele foi, e o anjo do Senhor pôs-se no caminho para impedi-lo. Balaão ia montando em sua jumenta, e 2 de seus servos os acompanhavam. Olha que história estranha. Vamos só avaliar o contexto dessa história. Balaão vem e fala: Senhor, posso ir amaldiçoar o seu povo? Não. Senhor, posso ir amaldiçoar o seu povo? Não. Pela 3ª vez: Senhor, posso ir amaldiçoar o seu povo? Aí Deus vira para Balaão e fala o quê? Então vai. Eu não sei se você é pai e o seu filho fica insistindo para fazer uma coisa que você sabe que vai dar errado. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, então vai, infeliz. Deus não falou isso, mas é mais ou menos, eu estou aqui contextualizando. Chega uma hora que Deus vira e fala assim: então vai. Você está insistindo tanto, que eu vou deixar, então vai. Sabe por quê? Você precisa entender que nessa história, Balaão não estava procurando direção, ele estava procurando validação. Muitas vezes nós chegamos diante do Senhor, não atrás de direção, porque Deus já deu a direção, mas muitas vezes o que nós queremos do Senhor é simplesmente uma validação de algo que nós já queremos. Chega um momento que Deus fala assim: então vai, Balaão, você está insistindo tanto, então vai. Agora, não é um pouco contraditório Deus no momento vira e fala: então vai, mas no momento que Balaão levanta e vai, a Bíblia diz: e a ira de Deus se acendeu contra ele. Mas peraí, você deixou, como é que você deixa, e agora o Senhor está irado porque eu fui? Agora você está notando, anota isso daqui: quando nós estamos olhando para um alinhamento dos caminhos nas nossas vidas, quantos aqui querem um caminho alinhado com a vontade do Senhor? Diga amém. Se você deseja um alinhamento no seu caminho, a primeira coisa que nós aprendemos com essa história: nem toda permissão é aprovação. Não é tudo que Deus permite sobre as nossas vidas que representa a aprovação do Senhor sobre as nossas vidas. Muitas vezes a simples coisa que o Senhor está fazendo é permitindo. Cara, você está insistindo tanto, você quer tanto isso,
Você está tão mal com isso, então faz o que você está querendo fazer. Mas grave o que eu estou dizendo. Nem toda permissão do Senhor é aprovação. Agora, a minha oração constante é: Senhor, o que eu não quero é viver em um lugar onde o Senhor está permitindo a minha vida acontecer, mas quando os seus olhos batem na minha vida, o Senhor não se agrada da vida que eu estou levando. O que nós temos que trabalhar constantemente não é viver debaixo da permissão, mas é viver debaixo da aprovação. Será que o Senhor, Ele aprova aquilo que nós estamos fazendo? Que Ele permite o que você está vivendo? Ele permite o seu trabalho, Ele permite o seu estilo de vida, Ele permite você respirar hoje. Agora é diferente de quando Deus olha para a nossa vida e Ele se agrada daquilo que nós estamos fazendo. A Bíblia nos mostra que Balaão, quando ele sai debaixo de uma permissão, mas a aprovação de Deus não o acompanhou. Sabe o que eu olho sobre isso daqui? Se você está anotando, anote isso, porque isso é muito importante. Deus, Ele permite certas coisas na nossa vida, quando nós temos a capacidade maior de insistir do que de obedecer. Tem coisa que Deus está permitindo na sua vida, porque é a sua maior capacidade de insistência. Deixa. Quantos aqui são insistentes? Deixa eu ver você, levanta sua mão, você é insistente. Quantos aqui não desistem até você conseguir? Talvez é você. Eu também. Se nós tivermos a capacidade maior de insistir do que de obedecer, Deus, Ele vai permitir certas coisas que Ele não aprova. Por quê? Você não desiste, você fica lá pedindo. Agora, posso te dar uma lapada com amor? Se você falar não, eu vou falar do mesmo jeito. Então já fala sim de uma vez. Sim ou não? Tá, então escuta isso daqui. Você precisa entender que algumas vezes Deus permite o caminho para que Ele nos ensine aquilo que nós não aprendemos através da obediência. Mas por que o Senhor está permitindo esse caminho se não é a vontade dEle soberana? Porque tem caminhos que o Senhor permite porque você primeiro não aprendeu com a obediência. Então, já que você não aprendeu com a obediência, eu vou liberar só um caminho, vai lá. É a sua mãe dizendo: não põe a mão na tomada, não põe a mão na... Então põe, é legal. O caminho vai nos ensinar. Agora, qual é a crise de muitas pessoas? E se for com você, recebe isso no seu espírito, porque muitas vezes é comigo. Dói ou não dói você receber um não do Senhor? Quantos aqui já receberam pelo menos uma meia dúzia de não aí do Senhor? Você sabe que dói. Agora, a maior dor não é o não do Senhor. A maior dor é o sim do Senhor, quando na verdade Ele não gostaria que você fizesse. Isso de verdade vai doer. Porque é o Pai que ama, Ele corrige. Agora, tem certos momentos que Deus, Ele tem que permitir certas coisas. Então, quando nós queremos caminhos alinhados, grave isso: permissão nem sempre é aprovação. Rapidamente, eu quero que você avalie seu coração. Hoje, a sua vida, de maneira geral ou de maneira individual, você está debaixo da permissão ou você está debaixo da aprovação do Senhor? Quantos querem um caminho alinhado? Diga amém. Então, avalie se nós estamos vivendo debaixo da permissão ou da aprovação. Pula comigo para Números 22, 23. A história, ela continua, e essa história cada vez mais fica interessante. Deus vira e fala: vai, e quando ele vai, a ira se acende. Então a Bíblia diz que Balaão pega a sua jumenta e vai em direção aos moabitas. Agora olha isso aqui, versículo 23. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor parado no caminho, com uma espada desembainhada na mão, saiu da estrada. Fala comigo, saiu da estrada. Saiu da estrada e foi para o campo. Balaão bateu nela para fazê-la voltar à estrada. Então o anjo do Senhor colocou-se num caminho estreito, entre duas vinhas, com muros dos dois lados. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, apertou-se contra o muro. Fala comigo, apertou. Contra o muro, esmagando o pé de Balaão. Por isso ele bateu nela novamente. O anjo do Senhor
passou mais adiante, colocou-se em um lugar estreito, onde não havia espaço para desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, deitou-se, fala comigo, deitou-se debaixo de Balaão, e ele ficou irado e bateu nela com um bastão. Quando nós queremos caminhos alinhados, tem uma coisa que não pode faltar. Então, se você está anotando, anote isso. Para ter um alinhamento na nossa rota, no nosso caminho, é necessário perceber os sinais do Senhor ao longo da nossa trajetória. Olha para a pessoa do seu lado aí, bem dentro do olho dela, faz uma cara de profeta com óleo e diga assim: perceba os sinais. Perceba os sinais. Agora, se tem uma coisa que a pessoa cria uma incapacidade quando está fora do caminho do Senhor, é detectar sinais. É ou não é assim? Todo mundo está vendo, mas o bendito não está vendo. Todo mundo consegue enxergar. Meu Deus, como é que você está fazendo? A pessoa não consegue ver. Tem uma coisa que nós precisamos para ter caminhos alinhados: perceba os sinais. Quais sinais, Seide? Aqui a Bíblia diz que quando Balaão pega sua jumenta e vai para a terra dos Moabitas, Deus se ira e Deus começa a trazer vários impedimentos na rota. Aqui já nos mostra um princípio importante, que nem toda luta e impedimento na sua trajetória é Satanás. Tem muita coisa na nossa vida que é o próprio Deus colocando a mão e dizendo: eu preciso tocar na sua vida para ver se você se toca. E Ele coloca um anjo na estrada. 3 sinais que vão nos acompanhar quando nós estamos fora da rota. Vocês estão prontos para isso? Sinal número 1, a Bíblia diz: e o anjo se colocou na frente da jumenta, a jumenta viu, ele estava na trajetória, na rota, na hora que a jumenta viu, ela fez o quê? Ela desviou o caminho e ela foi para o campo. Primeiro sinal que acontece quando nós estamos fora da vontade do Senhor, é um desvirtuar, um desvio da rota principal. E talvez a sua pergunta é: tá bom, mas o que isso tem a ver comigo? Quando você está na estrada, não sei se você já andou a cavalo, quando você está na estrada, a estrada geralmente ela é preparada para você andar a cavalo. Então tem um certo conforto, tem uma certa visibilidade, você sabe o caminho que você precisa trilhar, você ganha velocidade, mas quando você sai da estrada e você entra para o campo, que pode ser mata fechada, pode ter espinho, pode ter animal, você não sabe muito bem a direção, acontece algo chamado desconforto. Fala comigo, desconforto. Desconfortos começam a aparecer, porque você já não está mais no caminho. Agora você perde a visibilidade. Então muitas vezes, quando nós saímos da rota, ou nós temos um caminho desalinhado, nós começamos a ver que o nosso caminho começa a se tornar um pouco tortuoso. É o momento que você já não vê mais com clareza para onde você precisa ir. É o momento onde você vê certos desgastes que antes não aconteciam. É o momento onde você vê um pouco mais de dificuldade para você trilhar, não tem aquela fluidez que você tinha. Certos desconfortos começam a aparecer, porque Deus está liberando algo, para ver se você alinha a sua rota. Eu não sei você, quantos aqui já passaram por esses desconfortos na sua trajetória? Sem explicação, parece que o negócio começa a ter um limbo. E muitas vezes isso pode ser a permissão do Senhor. Outra coisa, segundo sinal, a Bíblia diz que Balaão bate na jumenta, volta para a rota. E na hora que ele volta, o anjo se coloca na frente da jumenta novamente, e a estrada fica estreita, 2 muros, um de cada lado, o anjo fica no canto, imagino eu, com uma espada. E a jumenta tenta passar, mas na hora que ela tenta passar, ela esmaga o pé de Balaão no muro. Imagina a raiva dele, ele tentando chegar, a bicha sai do caminho e vai para o meio do mato. Aí ele corrige a rota, agora ele vai tentar passar, esmaga o pé dele. Segundo sinal, preste atenção nisso aqui, anote isso. Deus libera o sinal do aperto no nosso pé, que representa o quê? Momentos de pressão e de dor. Muitas vezes a maneira que Deus sinaliza
que o caminho não está de acordo, é através de pressão e de dor. Imagina você ter o seu pé preso dentro de um muro. É exatamente o que aconteceu. E ele fala: o que é essa pressão? O que é essa dor? O que é essa violência que está acontecendo? E o Senhor está falando: eu estou permitindo momentos de dores, estou permitindo momentos de tensão e de pressão, para que o seu caminho seja alinhado. Agora a pergunta é, responda sim ou não. Balaão, ele desistiu ou não desistiu com isso? Por quê? Porque a pessoa, quando está errando, é difícil enxergar o sinal. Ele estava sentado numa jumenta, mas ele que era a mula. Aí ele pega e ele continua o caminho, e naquela hora, acontece que o anjo de Deus bloqueia a estrada. E o terceiro sinal que essa jumenta estava passando era o quê? A jumenta, ela deita. Não tinha como passar. Ela simplesmente para no meio do caminho, ela empaca e ela deita. Eu não sei se você já andou com uma mula, eu já andei com uma mula. E mula, quando empaca, não tem anjo na terra que faz ela mover. Ela empaca. E ela paralisou e deitou. Terceiro sinal é quando a nossa vida ela é paralisada. É quando estanca. É aquele momento que você olha para a sua vida, parece que a vida não vai nem para frente nem para trás. Se for para frente o bicho pega, se for para trás o bicho come. Já viu isso aí? Não tem como ir para a direita, não tem como ir para a esquerda, não tem o que fazer. Ela paralisou. Agora, escute isso aqui. Muitas vezes Deus vai tentar, Deus vai paralisar a nossa vida para que a rota não nos mate. Tem certas coisas que Deus ele estanca e ele para, porque ele fala: se eu permitir você continuar andando nesse caminho, você vai morrer. E aí quando nós chegamos num lugar onde a nossa vida está estancada, está parada, qual é a primeira reação nossa? Pelo amor de Deus, o que o Senhor está fazendo comigo? Que vida é essa? Aí Deus está falando: meu irmão, é que você não consegue ter discernimento. Então, já que você não parou com desconforto, já que você não parou com dor, se eu não paralisar a sua vida agora, a rota vai te matar. Então tem certas coisas que Deus estanca mesmo, mas não é porque Ele quer o nosso mal, é porque Ele nos ama, e Ele está fazendo disso uma proteção para as nossas vidas. Eu te pergunto, será que você tem algumas áreas que estão na sua vida estancadas, paralisadas? O Senhor está falando: Balaão, perceba os sinais. Vira para a pessoa de novo, faz essa cara de profeta que você carrega e fala assim: você está entendendo? Perceba os sinais. Você acha que a história para por aí? É impressionante essa história. Pula comigo para o versículo 28 de Números 22. Números 22, 28. Vocês estão comigo aqui hoje, gente? Vocês estão muito quietos. Vocês estão bem? Tá bom. Números 22, 28. Escute isso aqui. Pelo amor de Deus, escute isso aqui. Se coloca nesse momento. Então o anjo do Senhor, ou melhor, o Senhor, abriu a boca da jumenta. E ela perguntou a Balaão: o que foi que eu fiz a você, para que você me batesse 3 vezes? Você acha absurdo aqui? Olha o próximo versículo. Balaão respondeu à jumenta: você me fez de tolo. Se eu tivesse uma espada na mão, eu a mataria agora mesmo. Olha o absurdo dessa história. Chega uma hora que a mula não vem, e aí Deus abre a boca da jumenta. É sério, você imagina isso aqui. Imagina você está lá, você está olhando o cavalo, fazendo carinho, e o cara: e aí, beleza o cavalo? Pensa nisso, literalmente. Você acha que é impressionante a jumenta falar, sim ou não? Eu acho. Agora, sabe o que eu acho? Eu acho que nada é impossível para Deus. Deus ele pode fazer você falar e pode fazer uma jumenta falar. É indiferente para o Senhor. O Senhor pode todas as coisas. Diga amém. Agora, sabe qual é o maior absurdo? Não é a jumenta falar, é Balaão responder. Porque pensa, é sério, pensa nisso aqui.
no momento que a jumenta fala, o que você faria se você estivesse na frente dessa jumenta? Está amarrado, Satanás, em nome de Jesus. Patas para trás, né? Você vai falar, cara, isso aqui tem alguma coisa muito estranha. Sai correndo, sei lá o que você ia fazer. Mas uma coisa é verdade, eu não iria responder. É um absurdo isso aqui. Agora, você vai rir, mas aí você ri com piedade de você mesmo, porque você vai perceber como isso tem a ver com a gente. Muitas vezes, nós caímos em um lugar de tamanha cegueira, na rota desviada que nós estamos, que nós permitimos certos absurdos acontecerem com a gente. E a gente não se dá conta que é um absurdo. Balaão estava tão cego, obcecado, obstinado por aquele caminho errado, que ele responde uma jumenta e nem se dá conta que ele respondeu uma jumenta. Então você está anotando, anote isso. Para caminhos alinhados, a terceira coisa que é importante para nós, se você quer ter um caminho alinhado, cuidado com a cegueira. Fala comigo, cegueira. Depois que você não percebe os sinais, o próximo nível é cegueira. Você começa a ficar cego. Você começa a permitir certas coisas que são absurdas. Você começa a permitir uma jumenta falar e você responder. Você começa a permitir certas conversas, certos posicionamentos que antes eram absurdos para você. Você começa a permitir certas quebras de princípios. Você começa a permitir certas decisões que antes de você estar nesse caminho, para você era impossível. Então, se nós não tomarmos cuidado, nós corremos o risco. Escuta isso aqui em nome de Jesus. Todos nós, eu estou falando, eu corro esse risco. Se nós não tomarmos cuidado, nós corremos o risco de cair no lugar da cegueira. Agora, o mais difícil da cegueira é que quando você é o cego, você não sabe que você é o cego. Você já tentou convencer alguém que ele estava errado? Está todo mundo vendo, ele está fazendo a coisa errada, ele está indo para o caminho errado, isso aqui não vai dar certo, está todo mundo vendo. Você tenta falar com a pessoa ela não entende o que você fala. Você já fez isso? Você já conversou com a pessoa falando, nada a ver, não consigo enxergar. Você está falando, cara, você está se relacionando com o Satanás na terra, não faça isso. Todo mundo enxerga, a pessoa não consegue enxergar. Você não está trilhando o caminho que você deveria trilhar. Está todo mundo vendo, mas a pessoa não consegue enxergar. Por quê? Quando você perde os sinais, o terceiro lugar é você entrar na cegueira. Quer ver só uma coisa que eu fico pensando? De vez em quando eu fico pensando em umas coisas assim que não tem resposta. Mas assim, como você garante que a pessoa que está do seu lado enxerga do jeito que você enxerga? Como é que você garante que o seu vizinho aí enxerga verde do jeito que você enxerga verde? Que tom de verde ele enxerga? Como é que ele vê o mundo? Se coloca agora no seu vizinho, se coloca dentro do seu vizinho. Como é que seu vizinho enxerga você mesmo? Já parou para pensar isso? Não tem como saber. Da mesma maneira, se nós não tomarmos cuidado, nós vamos cair num lugar onde para nós, na nossa ótica, está tudo bem, está tudo certo, está tudo indo para a direção correta, mas só a gente não está vendo que a nossa vida não está certa. Cuidado com a cegueira. Cuidado, cair. Por isso assim, se você está anotando, anote isso. Momentos de cegueira. Duas coisas são importantes. Primeira coisa, busque revelação da parte do Senhor. Deixa o Senhor te renovar. Deixa Ele te mostrar o que é, o que não é. Segunda coisa, a Bíblia vai dizer, na multidão de conselheiros tem sabedoria. Escute pessoas. Não vive essa vida, eu não escuto ninguém. Eu sou autêntico. Cara, você não é autêntico, você é besta. Você tem que escutar as pessoas. A Bíblia está falando, na multidão de conselhos tem sabedoria. A Bíblia está dizendo, escute pessoas. Está todo mundo te falando. Não é possível, está todo mundo te falando. E você fala, não senhor. Está todo mundo errado. Cuidado com a cegueira. Vocês estão entendendo isso aqui, gente? Eu sei que é engraçado, mas é uma realidade. Infelizmente, se nós não tomarmos cuidado, nós vamos começar a permitir certos absurdos, assim como respondeu uma jumenta.
Alguns absurdos, se você for rápido, anote isso daqui. Alguns absurdos que eu tenho observado nesse tempo. Primeiro, você chega num lugar da sua vida, onde você começa a duvidar das promessas de Deus. É um absurdo. Você não pode chegar nesse lugar. Eu estou duvidando do que Deus pode fazer. Outra coisa, é o momento onde você começa a abrir pequenas exceções, que antes pareciam absurdas. Se você olha para a sua vida, para o seu evangelho, cara, 5, 7, 10 anos atrás, jamais eu faria isso. Mas o tempo foi passando, as coisas foram acontecendo, você começa a abrir exceção. Eu começo a permitir certas coisas entrarem na minha vida. Quer ver um outro absurdo? É o momento onde nós começamos a cogitar caminhos que antes nós rejeitávamos. Você sempre rejeitou esse caminho, agora você começa a cogitar, cara, talvez fazer isso na minha vida dá certo. Outro absurdo, se envolver com conversas e pessoas que não te aproximam do Senhor. Quer saber se você está cego? Eu vou te dar uma dica. Observa para o grupo que você anda. A mesa que você senta define quem você é. É impressionante quando a pessoa começa a ficar cega, automaticamente ela se une com um monte de gente cega. Não sei o que acontece, é um imã. Começa a atrair gente da mesma laia. Então você precisa tomar cuidado com isso. Porque era um absurdo você sentar em certas mesas e ter certas conversas. Eu fico fazendo essa pergunta para mim, para você, o que tem saído lá dentro da sua casa? Quais são as conversas que estão dentro da sua casa? Quer ver um outro absurdo? Absurdo demais é você começar a montar um plano B em cima daquilo que Deus tem preparado para você. Você começa a ver o caminho ficando tortuoso, está difícil, passa um ano, passam 3, 10 anos estão se passando, e você está olhando, está falando, cara, a promessa não está se cumprindo. Então você começa o quê? Planejar um plano B. Se tudo der errado, eu sei o que eu faço. Olha para mim, eu vou falar com muito amor agora, tá? Se você tem um plano B, possivelmente você não alcança a plenitude do plano do Senhor. Porque não tem a ver com o plano, tem a ver com a fé. E o momento que nós estamos vivendo uma vida, onde nós estamos cogitando possibilidades, isso não demonstra a possibilidade de caminhos, mas demonstra aquilo que está dentro do nosso coração. Absurdos, são absurdos que começam a aparecer. Nós precisamos tomar cuidado. Quer ver um último absurdo que eu quero falar? Eu tenho uma lista aqui, mas outro absurdo é você começar a justificar quebras de princípios pela temporada que você está vivendo. Não está muito legal a minha vida, então eu estou com aval para fazer o que eu quero. Eu posso quebrar, eu posso dar uma mentidinha aqui, mas só uma mentidinha do bem. E quando você vê, você está conversando com uma jumenta. Fala comigo, misericórdia. Caminhos alinhados, eu digo para você, cuidado com a cegueira. Pula comigo, Números 22, 29 e 30. Números 22, 29. Isso aqui é muito bom, tá? Olha isso aqui. Balaão respondeu à jumenta: você me fez de tolo. Se eu tivesse uma espada na mão, eu a mataria agora mesmo. A jumenta respondeu: não sou eu. A conversa é longa, tá? Da jumenta e dele. Não parou por aqui. A jumenta respondeu: não sou eu a sua jumenta, que você sempre montou até hoje? Alguma vez eu fiz isso com você? Respondeu Balaão: não, nunca você fez. Naquele momento, Balaão está irritado e irado. Ele fala: cara, se eu tivesse uma espada eu te mataria agora. A jumenta vira com muita sabedoria e responde. Escuta isso aqui, ela responde assim: cara, por que você está me batendo desse jeito? Eu não sou a jumenta que te trouxe até aqui hoje? Não fui eu que te trouxe, que carregou o seu peso,
que carregou o seu próprio corpo, que te auxiliou nos momentos de dificuldade, de facilidade. Eu não sempre estive do seu lado. Como é que na primeira vez que acontece algo difícil, você cogita me matar? Eu sempre estive do seu lado. Aí a jumenta pergunta: eu já fiz isso alguma vez? Aí Balaão responde: não. Ela falou: pois é, por que você está me batendo? Por que você está dizendo que você quer matar? Você está anotando? Anote isso aqui. Quarta coisa, quando nós queremos caminhos alinhados, isso aqui é muito, muito importante, gente, é muito real. Não jogue fora aquilo que te trouxe até aqui. Se você quer continuar no caminho que o Senhor tem, olha para mim, não jogue fora aquilo que te trouxe até aqui. Naquela hora, Balaão vira e fala: eu vou te matar, jumenta. Acabou a sua vida. E ela fala: eu não te trouxe até aqui. Sabe por quê, gente? Porque diante de momentos difíceis, se nós não tomarmos cuidado, nós julgamos e jogamos fora e eliminamos tudo aquilo que nos trouxe até o lugar onde nós estamos. Não, mas está muito difícil, então eu vou jogar fora tudo que eu fiz até hoje. Mas espera aí, não foi por minha culpa que você esteve aqui até hoje? Você não me usou enquanto você poderia? Sabe o que isso me lembra, gente? Algumas histórias que eu escuto de forma recorrente. Eu escuto histórias por exemplo, quando nós não estamos vivendo o caminho do Senhor, e eu não estou dizendo que nunca isso pode acontecer de forma saudável, até pode acontecer quando é direcionado pelo Senhor, mas eu já vi pessoas dizendo: eu não estou no caminho, eu não estou vivendo o que o Senhor tem, então as pessoas que me ajudaram até aqui agora não têm mais valor. Mas espera aí, não foi ele, não foi esse líder de link que te ajudou, não foi esse cara que orou por você quando você mais precisava? Agora que você está num lugar de pressão, de paralisação, você vira para a pessoa que te ajudou e diz: você não presta mais? Quantas vezes eu já vi pessoas que por escolherem caminhos errados, quando vem a pressão, sabe o que elas falam? Essa igreja não presta mais para mim. Não, mas peraí. Cara, se você querer sair, Deus te dá uma direção, vai, tá bom? Zion, escuta isso aqui. Se Deus te der uma direção para você sair da Zion, que Deus te leve. Nós queremos obedecer a voz do Senhor de forma soberana. Aqui você nunca vai ver esse negócio: não, você não vai sair da Zion. Não, a gente está precisando que pessoas sejam enviadas para chegar novas também. Se Deus te der a direção, agora deixa eu explicar, não tome uma decisão de cuspir na igreja, seja essa ou seja outra, que te trouxe até aqui porque você não está num momento legal. Porque eu vejo pessoas dizendo assim: não, essa igreja é resposta de oração, Deus enviou Zion Campinas, eu estava em jejum e oração durante tantos anos. Aí você começa a conhecer cada pessoa que está aqui dentro, e adivinha o que tem aqui dentro? Ser humano. Você começa a conhecer, as coisas começam a acontecer, problemas vão surgir independente do lugar, mas aí você começa a olhar para a igreja e você fala assim: essa igreja aí, mas espera aí, você não chegou aqui falando que tinha uma palavra de Deus? Você até agora não estava aí agradecendo o Senhor, colocou até na bio do Instagram, Zion. Agora de repente a igreja já não serve mais para você. Eu não estou falando só de Zion, estou falando de qualquer igreja. Não cuspa naquilo que foi alimento para a sua vida. Tem muitos líderes que passaram na minha vida que hoje não são mais meus líderes. Independente de quem são, do que estão fazendo hoje, eu honro aquilo que me trouxe até aqui. Sabe uma coisa que eu tenho visto pessoas jogarem fora? Pessoas têm jogado fora processos. Você está há 10 anos debaixo de um processo: estou vencendo, eu estou em vitória, eu estou pagando o preço. Quer ver só, quem aí nesses últimos 10 anos tiveram pelo menos uns 2, 3 processos do Senhor na sua vida? Levanta a mão aí. Você sabe do que eu estou falando. O que você não pode fazer é, diante de caminhos tortuosos, abrir mão da sua vida e jogar fora os processos que você já viveu. Quando eu olho para a minha vida, eu te pergunto: você acha mesmo que eu nunca tive vontade de desistir? Você acha que eu já tive vontade de desistir, sim ou não? Sim. Você acha que eu já não tive problemas e problemas, eu estava falando: cara, isso aqui tipo, nossa. Você
Você acha que já não tiveram momentos que eu falava, cara, eu não estou vendo, as coisas não estão acontecendo, isso aqui não sei. Muitos momentos. Só que quando eu olho hoje para a minha vida, para o momento que eu estou, independente do que está tentando me derrubar, quando eu olho para trás, eu falo assim, cara, não compensa desistir. Eu já paguei tanto preço, eu já me esforcei tanto, eu já chorei tanto, eu já busquei tanto o Senhor, eu já corri atrás, eu já desbravei tanto, eu já lidei com pessoas, eu já expulsei demônio, eu já tentei resistir, já fiz tanta coisa que eu estou olhando para trás, agora eu estou falando, mas nem que seja o pior momento da minha vida eu vou desistir, porque uma desistência hoje não é uma desistência, muitas vezes é uma década. Você já parou para pensar, e talvez você está sentado aqui, não, eu vou desistir, calcula, porque nunca se trata somente de uma desistência. Quando você olha por trás, você está falando, essa desistência talvez vai custar uma década da minha vida, essa desistência vai custar a minha família. Tem pais que eu vejo na trajetória, que passaram dificuldades dentro da igreja, e saem da igreja, não querem mais saber do Senhor. Sabe quem está pagando a fatura? Os filhos. Não mata a jumenta que te trouxe até aqui. Sabe o que pode te custar uma desistência? Um abrir de mão? Pode custar o seu ministério. E tem coisas que nós não temos o luxo de ficar errando 2, 3, 4 vezes. É uma vez. Então eu estou olhando para essa história. Quando queremos caminhos alinhados, não jogue fora aquilo que te trouxe até aqui. Por favor, estou dizendo isso com muito amor. Não jogue fora. Sei, mas está difícil, não estou vendo saída. Eu nunca vi alguém melhorar desistindo. Eu nunca vi alguma coisa ser solucionada porque se abriu mão. Vou abrir mão, então solucionou. Continue. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Será que você pode pôr a mão no ombro da pessoa do seu lado e falar com muito amor? Não jogue fora aquilo que te trouxe até aqui. Números 23, versículo 1, e eu quero encerrar. Deus está falando com você hoje? Números 23, versículo 1. Preste atenção nisso. Antes de entrar aqui, depois de toda essa história com a jumenta e Balaão, Deus aparece e Deus fala, continue a rota, mas somente faça o que eu mandar você fazer. E ele se encontra com Balaque, e aí naquele momento, ele já tinha revelação. Escuta isso daqui, preste muita atenção porque isso aqui é profundo. Balaão já tinha revelação de que Deus não iria amaldiçoar o povo de Israel. Isso não vai acontecer. Mas ele vai buscar o Senhor insistindo para que o Senhor mude de ideia. Então Balaque vira para Balaão e fala, vamos subir esse monte. E eles sobem numa elevação, num monte. Lá naquele monte, eles vão fazer o que eu quero ler com você aqui no versículo 1. Balaão disse a Balaque, construa para mim 7 altares aqui, e prepare 7 novilhos, e 7 carneiros para mim. Balaque fez o que Balaão disse, e os dois ofereceram um novilho e um carneiro em cada altar. Então Balaão disse a Balaque, fique ao lado do seu holocausto, enquanto eu vou, talvez o Senhor venha ao meu encontro, e o que ele me revelar, eu então direi. Olha essa história, gente. Balaão, ele é muito estranho. Ele é tão estranho porque no Novo Testamento, por 2, 3 vezes, o nome Balaão vai ser citado de forma negativa. Uma das pessoas que fala mal, ou fala que Balaão não foi uma referência, foi o próprio Jesus. Jesus vira e fala, cara, esse é o espírito de Balaão. E ele vira e ele não desiste da petulância, da arrogância do coração dele. O Senhor estava toda hora corrigindo, derramando graça, derramando favor, e ele não desiste. Chega uma hora que ele fala, vamos construir 7 altares nesse monte. Como se 7 altares fosse mudar a opinião de Deus. Deus já tinha falado, eu não vou amaldiçoar. E ele fala, não, espera, vamos construir 7 altares nesse monte.
7 novilhos como holocausto, 7 carneiros como holocausto. Por quê? Porque o número 7 traz uma simbologia. Balaão, ele estava tentando se escorar em um rito religioso, para sustentar algo que o coração dele estava mandando. Não tinha nada a ver com Deus isso aqui, tinha a ver com a ambição do coração dele. Mas como ele sabia se mover no espiritual, ele tenta espiritualizar aquilo que era carnal. Ele sobe naquele altar, ou naquele monte, 7 altares, e fala: vamos ver se Deus vai falar conosco. Sabe o que é isso, gente? Performance. Ele estava tentando performar uma espiritualidade. Deus já tinha falado: Balaão, não insiste, Balaão, não adianta você tentar querer mudar minha opinião. Mas ele oferece algo, ele espiritualiza algo. Sabe por quê? Porque ele estava dando como justificativa que ele estava vivendo debaixo da palavra de Deus. Escuta isso daqui, segura isso daqui. Ao longo desses anos de ministério, eu já escutei diversas vezes pessoas chegando, batendo lá na minha sala e me falando a seguinte coisa: Seide, estou aqui porque estou tomando uma decisão. Falei: estou tomando uma decisão de fazer A, B ou C, porque Deus mandou. Deixa eu já te ensinar uma coisa. Quando a pessoa chega e fala que Deus mandou, você fala o quê? Beleza. Vou falar o quê? Deus já falou, não tem o que fazer, Deus já falou. Por isso assim, deixa eu te trazer uma inteligência. Quando você vai conversar com alguém, não traz resposta pronta, traz pedido de opinião. Estou pensando nisso, o que você acha? Agora, a pessoa chega para mim e fala: estou tomando uma decisão porque Deus mandou. Meu papel é falar: beleza. O que eu vou falar? Agora, eu vou confessar aqui minha humanidade, tá? Muitas vezes eu escuto pessoas dizendo: Deus mandou, e eu estou falando: Deus não mandou. Eu não tenho como falar isso para a pessoa. Quem sou eu? Agora eu sou detentor de toda a verdade. Mas eu fico pensando: o mesmo Deus que fala com você, fala comigo. O mesmo Espírito Santo que te revela, revela para mim. Eu estou olhando, estou falando: cara, isso aí não tem nada a ver com Deus. E aí eu falei: cara, como é que pode? Eu fiquei em crise, orando, eu fui orar mesmo, em crise. Falei: como é que pode esse povo ser mentiroso, Senhor? Virar para mim na cara dura, falar que o Senhor mandou? Povo mentiroso. Aí Deus virou para mim e falou: você está errado. Eu falei: é só o que me faltava agora. Aí Deus falou assim, o Espírito Santo falou assim para mim: você está errado, Seide. Sabe por quê? Porque quando a pessoa vira e toma uma decisão dizendo que Deus mandou, ela não está mentindo, ela está falando a verdade. Eu falei: como é que pode o Senhor estar falando isso? Ele falou: eu não estou dizendo que eu falei, eu estou dizendo que o Deus da pessoa é que falou. Porque tudo aquilo que nós colocamos no centro da nossa vida se torna o nosso Deus. E aí tem muitas vezes que as pessoas estão fazendo o quê? Colocando o próprio coração no centro. Ou seja, o meu coração fala e eu vou agir em cima do meu coração. A minha alma grita e eu vou agir em cima da minha alma. Ou seja, quem é o seu Deus? Tudo aquilo que você coloca no centro. Então quando essas pessoas chegam e vão falar para mim: Seide, Deus falou, é verdade. Só tem uma diferença: o Deus da pessoa não é o meu Deus. O Deus da pessoa é o próprio coração. Se nós não tomarmos cuidado, nós vamos tentar manipular de forma religiosa algo que é carnal. Na verdade não tem nada de Deus falando, na verdade é o seu próprio coração que está direcionando. Por isso a quinta coisa: quantos aqui querem caminhos alinhados? Se você quer caminhos alinhados, anote isso: avalie o seu coração. Avalie o seu coração. Sonde o seu coração constantemente. A Bíblia vai dizer: a coisa mais enganosa que existe é o coração. Deixa eu te explicar uma coisa. Grandes homens da Bíblia, que eu considero com muito mais unção do que eu e você, caíram no engano do coração. Por que nós não podemos cair? Avalie o seu coração. Tome cuidado para que a voz de Deus, na verdade, não passa da voz do seu próprio coração. Sabe o que Balaão ele fez? Ele tinha uma ambição no coração dele.
o dinheiro, o status, o poder. E ele usa das artimanhas espirituais. Escuta isso aqui, eu estou encerrando. Ele usa das artimanhas espirituais para sustentar não a palavra de Deus, a palavra do próprio coração. Faz 7 altares. Por quê? Para ver se o Senhor fala. Na verdade, algo que já estava no coração dele. Cara, toma cuidado. Tome cuidado para que o seu coração não esteja guiando os seus passos e as suas decisões. Sabe o que eu acho mais interessante? Se nós não tomarmos cuidado, nós podemos estar dando passos firmes, convictos de que é Deus, mas na verdade é a nossa alma. Na verdade é o nosso coração que está gritando. Olha que interessante isso daqui, só escute isso. Quando ele começa a buscar a direção, preste muita atenção. Balaque leva ele para o primeiro monte. Eles buscam o Senhor. E o Senhor fala o quê? Não amaldiçoe. Pelo contrário, abençoe o povo de Israel. Ele vem nesse primeiro monte, Balaque fica doido. Eu te trouxe, eu estou te pagando, e você vem e você abençoa o povo ao invés de amaldiçoar. Aí eles saem daquele monte e eles vão para o segundo monte. Eles mudam um monte, como se isso fosse mudar o coração de Deus. Eles buscam Deus de novo, e Deus fala o quê? Não amaldiçoe, mas abençoe. Aí eles vão para o terceiro monte, e a resposta de Deus é a mesma. Agora eu vou te explicar uma coisa. Você sabe como chamavam os 3 montes que eles estavam subindo, tentando sustentar uma palavra de Deus? Preste atenção nisso aqui. Primeiro monte que eles subiram, Monte Bamote Baal. Era o monte que era usado para adoração do deus Baal, o deus mais poderoso da época. Esse monte, ele era o mais alto, representando o maior nível de poder que você poderia alcançar. Pessoas que subiam nesse monte eram pessoas com uma autoridade, um poder, um status diferenciado. O primeiro monte que Balaão sobe para buscar a Deus, que na verdade era o coração dele, era o monte do poder. Ele estava justificando que estava buscando a Deus, mas ele estava subindo o monte que satisfazia o próprio coração. Segundo monte, eles saem dali, o Monte Baal, e eles vão para o Monte Pisga. Preste atenção nisso. Monte Pisga era um monte que tinha maior visibilidade. Esse monte, só para você saber, é o mesmo monte que Moisés conseguiu ver a terra prometida. Lembra quando ele vê a terra prometida? Foi do Monte Pisga. Ou seja, é o lugar onde você vê posses, bens materiais, conquistas, alcances. O segundo monte que Balaão ele sobe para tentar buscar a direção de Deus é o monte das posses, dos bens materiais. Ele sai do monte do poder, do status, ele vai para o monte dos bens, da posse, das conquistas terrenas. E Deus não fala. Aí ele sai daquele monte, ele vai por terceiro monte. E esse monte se chama Monte Peor. E o que era o Monte Peor? Era um monte onde eles tinham rituais sexuais para adoração do Deus da sexualidade. Então a perversão acontecia nesse monte chamado Peor, com criança, com mulheres, com homens. Era uma bagunça esse monte. Ele sobe nesse terceiro monte, que é o monte do prazer, da sedução e da tentação, para tentar conquistar uma palavra do Senhor. Sabe o que mais me chama a atenção nessa história? É que na verdade Balaão estava justificando com holocausto e sacrifício e busca a palavra de Deus, mas o que ele mais queria na verdade era pisar nos montes das 3 tentações que nós vamos concorrer nesse mundo. Tem 3 coisas que sempre vão tentar tomar o seu coração: poder e status, posses e bens terrenos e tentações. Se você não toma cuidado, esses 3 montes podem crescer no nosso coração e podem tomar o nosso coração das mãos do Senhor. Balaão ele tenta justificar, dizendo: Senhor, faça algo, nós estamos oferecendo um sacrifício, eu tenho uma palavra de Deus, e Deus está falando: cara, eu não tenho a ver com isso, eu já liberei o que eu tenho para você. Depois de tudo isso, você acha que Balaão desistiu? Preste atenção nisso, escute isso aqui. Como ele não conseguiu a palavra de Deus
que agradava o coração dele, para ele conquistar aquilo que ele queria, Deus não fez. Sabe o que ele fez? Ele encontrou uma brecha. Fala comigo, uma brecha. Ele encontrou uma brecha para alcançar os objetivos sem a palavra de Deus. Sabe o que ele fez? Ele chegou para Balaque, ele falou: Balaque, nós já entendemos que Deus não vai amaldiçoar esse povo, Deus só vai abençoar. Então vamos fazer o seguinte, Balaque, pegue mulheres moabitas, pegue ídolos moabitas e coloque isso no arraial de Israel. Mande mulheres, ídolos e tentações ao povo de Israel, porque mesmo que Deus não amaldiçoe esse povo, se nós tentarmos esse povo, eles vão cair e nós vamos alcançar o nosso objetivo. 18 mil homens de Israel morreram depois que eles caíram com as mulheres moabitas. Olha o nível desse cara. Como ele não conseguiu a palavra de Deus, ele encontra uma brecha para fazer aquilo que ele já queria no seu coração. Sente, o que isso tem a ver comigo? Escute isso. Eu tenho percebido que tem pessoas que, quando não estão com o seu coração no lugar certo e não conseguem de Deus a revelação daquilo que elas queriam, elas acham brecha na vida para conseguir fazer o que queriam. Posso só te dar um exemplo? Só um exemplo e eu vou encerrar. A pessoa está querendo viver o ministério e está com dificuldade financeira, e Deus deu uma palavra: viva isso. Mas as coisas estão apertando, as coisas não estão encaixando, existe um processo. E a pessoa, por ter o coração mais na palavra, mais no dinheiro do que na palavra de Deus, ela acha uma brecha: eu vou trabalhar e ganhar dinheiro para sustentar a minha família. O que na verdade ela está fazendo é só encontrando uma lacuna para sustentar a ambição do próprio coração. Eu não vou fazer isso, por quê? Porque eu preciso ser alguém nessa terra. E Deus está falando: não, tem nada de ser alguém nessa terra, não tem nada de ser abençoador na sua família, não tem nada de você ter estabilidade, não tem nada disso. Só tem uma ambição errada no seu coração, que se você não tomar cuidado, você vai ficar encontrando justificativas válidas para você fazer aquilo que o seu coração está mandando. Se você quiser hoje, você consegue validações concretas para dar passos fora do caminho do Senhor. Só não é o caminho do Senhor. E é por isso que eu e você temos que tomar cuidado. Todos os dias nós temos que dizer: Senhor, alinha os nossos caminhos. Eu não quero nada, Senhor, nada dentro ou nada fora que o Senhor não permitiu. Eu só quero a sua direção clara. Alinha, Senhor, o meu caminho. Eu não quero desviar nem para a direita nem para a esquerda. Eu não quero ter dons sem ter a revelação. Eu não quero ter talento sem ter a aliança com o Senhor. Eu não quero ter a permissão sem ter a aprovação do Senhor. Eu quero um caminho alinhado, que o Senhor vai olhar para a minha vida e vai dizer: esse é o meu filho, em quem eu me agrado. Eu não quero só viver a vida, eu quero agradar ao Senhor. Eu quero viver um caminho que o Senhor vai dizer: você cumpriu a carreira, você combateu o bom combate, você guardou a fé, você terminou a corrida. Agora é reservado sobre a sua vida, Seide, a coroa da justiça. Caminhos alinhados é o que o Senhor nos chama nessa noite. Se você recebe isso, diga amém e aplauda ao Senhor Jesus. Fique de pé no seu lugar, nós vamos orar. Olha para mim, não se distraia ainda. Eu quero dar somente alguns minutos, poucos minutos, para você, eu estou falando para você agora. Você, com as suas próprias palavras, você vai encontrar o Senhor agora. Você não vai depender de uma banda, você não vai depender de mim. Você vai atrás do Senhor, com uma direção apenas: encontre um alinhamento para o seu caminho nessa noite. Eu não sei o que está fora, eu não sei as coisas que você tem que abrir mão, eu não sei as coisas que você tem que deixar, eu não sei o que você tem tentado que não é a direção do Senhor, eu não sei o que está no seu coração. Eu só quero dar oportunidade agora para todos nós chegarmos diante do Senhor e dizer: Senhor, alinha o meu caminho. Quantos aqui querem viver
caminhos alinhados com a presença do Senhor. Levante suas duas mãos, feche os seus olhos, com as suas próprias palavras, comece a buscar isso no Senhor.